Olá, boa tarde. A gente começa mais uma edição do Band Cidade, primeira edição. Hoje é dia 18 de outubro, dia do médico. Parabéns aos profissionais da medicina que tanto trabalham para cuidar das nossas vidas. E o assunto de hoje não podia ser outro aqui no Band Cidade. A chuva de ontem em Taubaté, um temporal com rajadas de vento de 80 km por hora, resultou em 31 ocorrências de quedas de árvores, quase 30 semáforos apagados, 3 deles entortaram. Hoje pela manhã, a nossa equipe andou por Taubaté para ver como é que ficou a cidade depois do temporal. Vamos conferir a reportagem do Otávio Baldini e do Claudinei Salles. Os problemas continuaram hoje pela manhã. Funcionários da prefeitura trabalharam na manutenção dos semáforos na região da Santa Terezinha. 10 aparelhos pararam de funcionar ontem à noite e a estrutura de outros 3 foi danificada na cidade toda. Os ventos de 80 km por hora registrados pela Defesa Civil destruíram árvores centenárias na praça. O que mais impressionou aqui com a tempestade de ontem foi a queda desta árvore. Com aproximadamente 15 metros de altura e com a estrutura comprometida, ela veio completamente abaixo. Mais de 30 árvores caíram em diversos bairros da cidade, segundo a Defesa Civil. Tem um estudo da Unicamp que diz que ventos acima de 60 km por hora já começam a causar impactos nas árvores, né? Então, a árvore estando sozinha, ela apresenta maior resistência ao vento, então a partir desses 60 km já vai apresentar algum problema. Como foi um vento de 80 km por hora, que é comum nesse período de primavera que a gente está passando, né? Transição aí da estiagem para o verão, a gente já esperava algumas ocorrências desse tipo para o município. 18 telhas metálicas da cobertura provisória da igreja de Nossa Senhora do Rosário, no centro, foram danificadas. 16 funcionários da construtora responsável pelo restauro do prédio trabalharam na retirada do telhado. Não houve prejuízo financeiro. O cronograma das obras também não foi alterado. Houve um deslocamento de telhas, mas não houve destelhamento dessas telhas que são provisórias, mas como elas estavam atirantadas por cabo de aço, também parafusada nos caibros, algumas rasgaram inclusive, mas permaneceram afixadas nesses parafusos. Então, infelizmente, o dano que teve, ou felizmente, foram apenas nessas telhas provisórias. No Jardim das Nações, mais estragos. Este trecho da Avenida Inglaterra foi interditado. Galhos das árvores caíram sobre a rede elétrica e os moradores ficaram sem luz. Homens da prefeitura trabalharam na remoção da sujeira. Funcionários da EDP Bandeirante também estavam no local para restabelecer a eletricidade nas casas. O Centro Cultural Toninho Mendes também ficou destelhado. A prefeitura informou que a Secretaria de Serviços Públicos foi acionada e está providenciando novas telhas para o local. Bom, nós questionamos a EDP Bandeirantes sobre quando a energia vai retornar na Avenida Tiradentes, nessas outras regiões, mas nós não tivemos uma resposta exata. Em nota, a empresa disse apenas que reforçou a quantidade de equipes e que os atendimentos continuam na tarde de hoje. Na forte chuva que atingiu Taubaté ontem à tarde, o prédio da pedagogia da Unital foi tomado pela água. É no centro. A entrada do campus na rua Conselheiro Moreira de Barros ficou totalmente alagada. Veja só essas imagens feitas pelo telefone celular. Na parte de dentro, a força da água fez com que as escadas ficassem igual uma cachoeira. Em nota, a Unital informou que a diretoria de obras da universidade realiza hoje vistorias em todos os prédios para verificar os estragos e já realiza os reparos necessários nos departamentos afetados. Na noite de ontem, nossa equipe flagrou imagens impressionantes da destruição causada pela chuva. O trânsito ficou caótico, como mostram as imagens do cinegrafista Jefferson Henrique, na reportagem da Maiara Gouveia. O estrago foi grande no centro de Taubaté. Houve queda de energia e os semáforos pararam de funcionar, complicando a vida dos motoristas. Este trecho da Avenida Tiradentes foi interditado. Uma placa de trânsito e várias árvores caíram. A tempestade também atingiu a igreja Nossa Senhora do Rosário e destruiu parte do telhado. A cobertura da igreja estava sendo restaurada já há 6 meses. A obra foi orçada em mais de R$1 milhão.
milhão de reais. A poucos quarteirões nesta outra rua, uma árvore arrebentou a fiação e um ponto de ônibus foi destelhado. Na Avenida Charles Schneider, um outdoor caiu e um buraco se abriu no asfalto. O dono deste estacionamento ficou assustado. Um vento muito forte, né? Uma chuva muito devastadora, né? Muita chuva, bem violenta a chuva mesmo aqui nessa região aqui, né? Os buracos eram bem pequenininhos, né? E com a velocidade da água descendo aqui, abriu um buraco grande agora, né? De acordo com o balanço da Defesa Civil, choveu 20 milímetros ontem à tarde em Taubaté. Os ventos chegaram a 78 quilômetros por hora. Ninguém se machucou. Teve também acidente na Dutra. 3 pessoas ficaram levemente feridas na noite de ontem num engavetamento na altura de Taubaté. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo bateu em um caminhão carregado de peixes congelados. Logo atrás vinha uma carreta que não conseguiu frear e atingiu o carro. Com o impacto, o primeiro caminhão atingido tombou. Ele precisou ser retirado por um guindaste. As vítimas ficaram presas nas ferragens e foram resgatadas com ferimentos leves. Todos foram encaminhados ao hospital regional e passam bem. Houve 8 quilômetros de congestionamento. E a terça-feira promete ser tão quente quanto a segunda. E não estão descartados novos temporais na região, não. Vamos para a previsão do tempo. O sol forte faz os termômetros atingirem 26 graus nesse início de tarde em Campos do Jordão. À tarde vem chuva forte. No Vale, novos temporais podem se formar no final do dia em pontos isolados na região. Em plena primavera, o calor é de verão. Máximas de 34 graus em Jacareí e Pindamonhangaba. Em Piquete e Arapeí, faz 35. No litoral norte, a nebulosidade aumenta e a pequena chance de chuva entre a tarde e a noite de hoje. Variação de 20 a 34 graus. Os termômetros em Cruzeiro chegam aos 35 graus esta tarde e estão previstas pancadas de chuva. A instabilidade segue durante a semana, sempre com temperaturas acima dos 30 graus. São Sebastião terá máxima de 34 graus hoje à tarde. Amanhã, apesar da nebulosidade, as temperaturas vão atingir 36 graus. No próximo bloco, mudança na composição da Câmara de São José dos Campos. Tem ainda informações sobre o programa de demissão voluntária da Embraer. É daqui a pouco, aqui no Band Cidade. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Agora, 1 e 2.